loucura e luta antimanicomial. Uma segunda parte que eu quero trazer para vocês, da condição de testemunha de uma experiência vivida nos processos de intervenção nos hospitais psiquiátricos que foram fechados, né, muito em função dos princípios e diretrizes da luta antimanicomial. Então, trazer para vocês como testemunha essas experiências, e isso implica também trazer para vocês um pequeno conjunto de fotografias, né, de uma dessas experiências, e uma terceira parte, que é uma terceira parte surpresa, que eu não vou poder dizer agora, se eu disser agora, pode interferir no processo, mas é uma atividade surpresa, e é a atividade que efetivamente fala que nós estamos numa oficina. Será uma parte interativa, e eu vou dividir essa parte com a Isabel Coronel, que também é militante da luta antimanicomial e que trabalha com designer, né, com comunicação social. A Bel acabou de aparecer aí. Então, essa terceira parte surpresa, a gente vai desenvolver juntas a partir das 15h20. Então, começando lá, né, necropolítica. Necropolítica, acho que vocês estão convivendo com esse conceito, né, muito recentemente. É um conceito, ele é produzido por um filósofo, né, um teórico social camaronês, né, portanto, da África, Achille Mbembe, e esse, uns falam Achille, outros falam Achille, né, tem aí uma questão da pronúncia do nome dele. E esse conceito, ele foi produzido em 2003, é muito recente, né, e foi conhecido da sociedade brasileira a partir de uma editora de São Paulo, N-1, do Peter Paubert, em que ele produziu esse livro, né, apresentando, então, à comunidade acadêmica, né, científica, esse conceito de necropolítica em 2018. Então, é um conceito que entra aí, tem 2 anos nas nossas cabeças, mas ele é tão capaz, ele é tão potente de esclarecer para a gente, de apresentar para a gente uma explicação para todas essas catástrofes que nós presenciamos aqui no Brasil, né? E são catástrofes que elas têm um caráter de serem cotidianas, né? No Brasil tem isso, catástrofe cotidiana, né? Então, esse conceito, ele entrou muito rapidamente no nosso vocabulário e joga muita luz efetiva, assim, né, muita luz, muita capacidade de explicação dos fenômenos sociais que nós temos aqui na nossa sociedade periférica. O conceito de necropolítica conversa diretamente com o conceito de biopolítica de Michel Foucault, isso na década de 80, né? Biopolítica nada mais é que essa concepção de que o poder, ele não é só negativo, o poder, ele é produtivo, ele é positivo. E o poder, ele vai exercer sua função de controle, de disciplina sobre os corpos, sobre a vida. Então, tudo que se passa em termos de controle sobre a vida, decidir quem vive, quem vai morrer, os processos de higiene social, de eugenia, né, de controle das populações, tudo que se refere a uma espécie da disciplina da vida, dos corpos, né, vivos, está nesse conceito de biopolítica. Contudo, a gente pode avaliar também, pelo menos era um sentimento que eu tinha, né, ao ler e estudar um pouco Foucault, que nunca, na verdade, os conceitos Foucaultianos, eles nunca explicavam exatamente o que se passava aqui no Brasil, numa sociedade periférica, marcada por tamanhas desigualdades sociais. É como se faltasse alguma coisa para efetivamente jogar luz, né, sobre os fenômenos sociais. E esse conceito de necropolítica é exatamente isso. Desloca a ideia da biopolítica, não nega o conceito de biopolítica, né, ele parte do conceito de biopolítica, né, essa gestão, o poder sobre a vida, mas vai falar que nas sociedades, né, periféricas, mas não só, né, ou em algumas experiências de catástrofe, né, ou de tamanha perversidade, como, por exemplo, no nazismo, né,
O que está em funcionamento, o dispositivo que está em funcionamento do poder é o poder de gestão sobre a morte. Então, a necropolítica é a morte ser tomada como um dispositivo de controle dos corpos. Se a gente olha, né, basta a gente abrir um jornal, né, basta ouvir as notícias, e a gente vê de uma forma insistente, né, de uma forma cotidiana, as intervenções nas comunidades, nas periferias, a gente vê histórias que não terminam nunca, né, de assassinatos, de balas perdidas, de crianças que são mortas, de jovens que são mortos, e isso parece que não faz mexer a sociedade. É como se essa política da morte, ela é naturalizada. Ela é naturalizada e ela é incorporada a um certo cotidiano da sociedade brasileira. Então, efetivamente, quando a gente olha para esses atos de intervenção, uma violência absurda, né, sobre a vida, e são atos praticados pelo Estado, faz muito sentido, faz muito esclarecimento pensar, então, na necropolítica como um método, como um dispositivo de gestão das populações, de gestão da vida. Quando a gente olha hoje, por exemplo, né, a experiência mais trágica que a gente tem nesse momento da pandemia, que são esses números altíssimos, né, de pessoas contaminadas e também pessoas que vão a óbito, né, pessoas que morrem, né, a gente já passou o limite, né, de 170 mil mortos, o limite de 6 milhões de pessoas contaminadas, são números muito altos e, no entanto, a gente faz uma convivência pacífica com essa tragédia, com essa pandemia. Não há mecanismos, por exemplo, que possam nos colocar numa posição de não aceitar esse tipo de coisa, ou ter ferramentas de luta para dizer, poderia ser diferente. Na verdade, a gente fica numa certa impotência, aqueles que podem se proteger mais por uma situação mais privilegiada se protegem, aqueles que precisam estar efetivamente na garantia da vida não tem como se proteger, e muitas outras pessoas, de forma muito irresponsável, de forma muito, muito negligente, se colocam, acham, né, que não estão se colocando em risco, mas efetivamente estão se colocando em risco, mas, sobretudo, estão colocando em risco os outros mais vulneráveis, os outros mais frágeis. E aí entra num ponto direto, assim, de imediato, com a questão da necropolítica. Por que é? A necropolítica é dizer que determinadas pessoas podem morrer, elas podem ser exterminadas, e elas serão exterminadas. Não é um acidente, não é uma coisa que deu errada, é um projeto de governo. Então, as pessoas mais velhas, elas devem ser eliminadas. As pessoas com algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença, de fragilidade, elas devem ser eliminadas, num certo sentido, e que a gente se aproxima efetivamente de uma experiência nazista, né, dos campos de concentração, onde um determinado grupo foi para ser exterminado. Sendo assim, a gente pode dizer que a necropolítica, ela está realmente no dia a dia das nossas vidas, né, e voltando, repetindo, das nossas vidas numa sociedade periférica. Em que esse tema se relaciona com o tema da loucura? Em que a necropolítica se relaciona com o tema da loucura? E aí eu vou falar para vocês uma coisa que é uma coisa bastante, assim, inusitada, mas eu, a partir dessa oficina, eu também fiquei pensando, elaborando, e cheguei a essa conclusão, e depois fui lendo outros autores, e, curiosamente, esses autores também estavam numa mesma linha de raciocínio, que é o seguinte: a necropolítica não é só matar, é também deixar numa condição de morto-vivo. Alguns vão ser eliminados, alguns vão ser mortos, mas alguns interessam que estejam vivos, porém mortos. Vivos, porém mortos. Por que isso?
Porque nessa condição de vivos, porém mortos, entra uma outra função, que é uma função neoliberal, que é transformar o sofrimento, a dor, a morte, também em mercadoria. E aí eu estou falando diretamente da questão da loucura. Porque, de uma certa forma bastante metódica e bastante, digamos assim, sistêmica, né, e governamental, e também não governamental, a loucura ela foi tratada por séculos, né, e ainda é assim, com algum processo de transformação. A loucura foi tratada para ser confinada, para ser colocada entre muros, para ser apartada da sociedade. E os loucos serem considerados os indivíduos, os indesejáveis, os desviantes, aqueles que não devem ser vistos. E, ao não serem vistos, devem estar numa situação de confinamento, uma forma de proteção da sociedade em relação aos próprios desvios, às próprias catástrofes, né, que essas sociedades produzem. Então, são dispositivos, são mecanismos de controle e de fazer digamos assim, né, o apartamento, né, não sei nem se essa palavra está certa, mas fazer um distanciamento, fazer um cerceamento ou um cercamento das pessoas que caíram na desrazão, das pessoas que caíram em desvio. Quando nós nos referimos, né, a essa loucura confinada, não é simplesmente uma questão de retórica, né? Efetivamente, tivemos no Brasil leis que garantiam esses espaços de confinamento, que o movimento da luta antimanicomial chama de manicômios. Que são manicômios? São instituições, né, de cuidado, supostamente de cuidado, que são instituições fechadas, são totais, e ali os indivíduos, uma vez que entram no sistema, dificilmente eles saem, né, a chamada carreira psiquiátrica. Uma vez entrando no sistema, a alta desse indivíduo, a saída desse indivíduo é muito difícil, porque todo dispositivo, ele leva para uma espécie de um tipo de sequestro em vida, né? A experiência, então, da luta antimanicomial foi uma experiência de intervir nesses manicômios para que, não para humanizá-los, não para torná-los melhor, mas para realmente fechar os manicômios, acabar com os manicômios. E não apenas acabar, mas também criar formas de cuidar das pessoas loucas em liberdade, na comunidade, ou seja, uma transformação dessa assistência psiquiátrica. E, nesse sentido, o movimento da luta antimanicomial foi bastante importante, né? Na verdade, foi o motor dessa mudança, construindo diversas possibilidades de pensar essa forma de assistência de forma que ela não fosse o aniquilamento do outro. Então, no Brasil, a luta antimanicomial, ela começa nos anos 80, né? Sobretudo com o processo de democratização do país. Ela se articula fortemente, reunindo usuários da rede de saúde mental, familiares, profissionais, e, efetivamente, numa situação de construção coletiva, pensando que tipo de cuidado nós gostaríamos que tivesse, que tipo de cuidado nós gostaríamos que o Brasil adotasse para tratar, para cuidar das pessoas em situação de sofrimento psíquico. O movimento da luta antimanicomial é, no Brasil, um movimento exitoso, porque conseguiu, efetivamente, até esse momento, fechar manicômios. Em termos numéricos, no auge da indústria da loucura, no auge dos grandes manicômios, podemos contabilizar em torno de 120 mil leitos de longa permanência, que são leitos de longa permanência, leitos em que a pessoa ocupava por 20, 30, 40 anos. É toda uma vida, né? Então, no auge dessa indústria da loucura, que contava com os manicômios, em torno de uns 120 mil leitos de longa permanência. 120 mil leitos de longa permanência não quer dizer 120 mil pessoas, né? Porque esses leitos, embora eles ocupados por 20, 30 anos, mas tinham também um certo rodízio, né, sobre esses leitos. Então, a gente pode dizer que durante décadas no Brasil,
Muitas pessoas em situação de sofrimento psíquico só tinham como se tratar, né, um lugar para se tratar nos manicômios. Ao final, né, da década, ao final nas primeiras décadas, né, digamos assim, do ano 2000, vamos colocar 2010, né, isso tem 10 anos atrás, mais ou menos a gente tinha em torno de 20 mil leitos de longa permanência. Então, em 30 anos, se passa de 120 mil leitos para 20 mil leitos. É uma redução drástica. Isso foi acompanhado também com um conjunto de leis, a lei da reforma psiquiátrica, a N portarias, né, estruturando todo um serviço de saúde mental, que possibilitou o fechamento desses manicômios, a redução desses leitos, né, para em torno de 20 mil leitos, como também a abertura de serviços. Não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar, nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né? Os CAPs são serviços abertos e que vieram para substituir os manicômios. Tudo isso vinha caminhando muito bem, né, em progresso. A gente pode dizer isso, né, que o movimento da luta antimanicomial é um movimento exitoso, mas a partir de 2016, com o golpe parlamentar, tudo isso ficou em suspenso e tudo isso ficou em ataque, porque de imediato se colocou todo um processo de reverter essas conquistas do movimento da luta antimanicomial. Reverter pela necropolítica, porque o deslocamento que se fez do manicômio para a cidade, né, do manicômio da morte para a vida, esses retrocessos colocaram de novo em curso novas formas de confinamento, novas formas de aniquilamento do outro. Então, a intensificação da guerra às drogas, a volta das comunidades terapêuticas. Com isso, a gente, nesse momento, está numa situação muito, muito sensível de fazer valer as conquistas do movimento da luta antimanicomial, para que não haja um retorno na sua íntegra, né, das estruturas manicomiais, embora isso já esteja se colocando com as comunidades terapêuticas, mas é preciso renovar os processos de luta. E aí eu queria mostrar para vocês uma parte dessa experiência que eu tive numa intervenção justamente numa clínica, num manicômio, né, numa clínica psiquiátrica privada, doutoreiras, que ficava em Paracambi. Essa clínica era, no seu auge, né, tinha em torno de 5 mil leitos psiquiátricos, era um grande, de fato, um lugar de muita concentração, de muito sofrimento. E essa clínica, a partir de 2004, ela sofreu uma intervenção das políticas públicas, tanto do município de Paracambi, como também do Ministério da Saúde. Em 2004, era em torno de 1.000 leitos, ainda muita gente, né? E ela foi efetivamente fechada em 2012. Eu queria poder mostrar para vocês essa sequência de fotos, foram fotos, como eu disse, né? Foram fotos que eu fiz, sou testemunha desse processo, e eu gostaria um pouco de compartilhar, né? Essas fotos, essas imagens com vocês. Essas imagens são de 2004 e são dessa intervenção Eu vou mostrar aqui, então, aí esse é o momento delicado do nome, né? E fica aparecendo só na tela e vocês ficam vendo a tela, não é isso? Aí eu vou pedir o Wagner, se der alguma coisa errada, você me fala, tá, Wagner? Pode deixar que eu te aviso. Tá. Ainda não, né? Agora você precisa colocar o seu PowerPoint. Você precisa ver o seu PowerPoint. Tá. Aí a gente vê. Tá, eu tô tentando aqui. Tá. Agora a gente está vendo. Vai começar.
Tá, deixa eu botar aqui nesse modo. Tá todo mundo vendo? Tá, agora tá aparecendo. Tá, só que tá no modo... Bom, esse é o nome da nossa oficina, né? Necropolítica e Loucura, que nos ensina a luta antimanicomial, no 8º encontro NEABI, por uma política de vida. Então, vamos às imagens. O longo tempo da espera para a rotina da repetição. Esse é um dos pavilhões da clínica para homens. Vocês vão reparar, na medida que vocês vão ver das fotos, que é uma coisa muito impressionante, a grande maioria de pessoas negras, né? Tanto homens como mulheres. Essa intervenção, como eu disse, foi em 2004, e é muito impressionante a gente dizer isso, e vou dizer isso para vocês agora, como que a gente não tinha essa percepção da cor. Como que a cor não informava nada para a gente. Eram pacientes psiquiátricos, né? Identificávamos, né? Homens e mulheres, mas não tinha no nosso olhar essa dimensão da cor. Hoje, eu revendo essas fotos, eu vejo com muito mais precisão que efetivamente eram pessoas negras, né? Homens e mulheres. E por isso também que faz muito sentido a gente apresentar esse trabalho aqui no NEABI. Então, esse era o pavilhão, e as pessoas, esses pacientes, né, esses homens, ficavam a tarde toda, todo dia, esperando, né, alguma coisa acontecer. E essa alguma coisa acontecer, normalmente eram as refeições, né? Então, tudo por filas, né? Então, rotinas de fila para a vida no cotidiano. Essas filas eram sempre, né? Para tudo, almoço, lanche, jantar. Aqui era um dos pavilhões, chamava São Joaquim, que era um pavilhão para jovens, mas que envelheciam lá, né? Com problemas neurológicos. Era um pavilhão com pessoas com retardamento, com problemas mentais também, e era um pavilhão muito difícil, porque todos eles tinham uma estrutura muito de cárcere, né, de aprisionamento, com essas grades e com esse ajuntamento de pessoas, porque efetivamente eles não tinham o que fazer, né. Essa imagem é para mostrar para vocês que as pessoas lá circulavam com seus objetos pessoais, né? Porque não tinha lugar para guardar. Então, era um cotidiano, assim, a gestão desse cotidiano muito difícil, né? Porque se você nesse caso, né, você quer ter uma escova de dente, você teria que andar com essa escova de dente para cima e para baixo. Seria a única forma, né, de você manter esses cuidados pessoais. Vocês vão ver que a cor negra ela vai ser predominante mesmo. Aqui, um mecanismo, né, que os pacientes usavam era colocar os pertences, né, as roupas, no próprio corpo, assim, né, guardar no próprio corpo, né, é como se o corpo tivesse para sua sobrevivência, tivesse que também funcionar como uma espécie de guarda-objetos, né? Então, é um corpo-objeto que também guarda objetos. Isso era uma cena comum, né? Era assim que era. E mais uma, no caso, é uma mulher, né? E ela também com um prato na mão e também com coisas na roupa, né? Que era uma forma de guardar as coisas. Aqui são as instalações precárias, né? São as condições de hotelaria. E isso aqui também tem a ver com necropolítica. Porque o que vocês estão vendo na parte de cima da primeira foto é um sistema de cano de água em que aqui se dava a descarga coletiva nos banheiros, em horas pré-fixadas. Os banheiros não tinham descarga. A descarga era dada 3 vezes ao dia, no máximo, a partir de uma pessoa, de um técnico,
que em horas pré-fixadas ia lá e dava descarga, né? Então, uma forma muito precária, né, dos cuidados com o ambiente, e isso voltando para os pacientes, né, com muitas doenças de pele, e era assim esse cotidiano. Essa cena eu nem legendei, porque foi um pedido de uma paciente, né, ela quis muito tirar a foto das mãos dela, né, foi um pedido dela, um assistente. E aí eu registrei essa foto e assim ficou. Vocês podem ver a marca forte da nicotina, né? O cigarro é muito utilizado, e circula muito também entre os pacientes. E ela pediu essa foto e essa foto ficou aí registrada, né? Em função desse pedido dela. Essa foto me impressiona muito porque ela é uma foto que ela não tem nenhum filtro, nenhum cuidado, assim, nenhum tratado, é a foto. E essa paciente ficava nesse estado e se confundia muito, né, com as paredes, né, com as paredes do lugar onde ela vivia. Então, assim, uma aridez, né, isso é necropolítica, né, isso também que a gente chama, né, dessa condição de morto-vivo, né, porque essas pessoas, ela efetivamente... Desculpa. Efetivamente, elas não tinham, né, formas, né, formas mais cuidadosas, né, para que elas pudessem estar vivendo de uma forma plena. É preciso dizer que esse era um hospital privado e que esses pacientes davam muito lucro, né, os donos do hospital privado. O corpo que abriga a si mesmo, também essa paciente, ela se mantinha muito tempo nessa posição, era a posição que ela permanecia em vida, né? Era assim, e vocês podem observar que é uma espécie de um autoabrigamento, né? Um refúgio, né? Um refúgio no próprio corpo. E, por último, esse abraço que esses dois homens, né, se deram, né? Eles estão posando para a foto, né? E eles estão mostrando também o quanto que essas pessoas são sobreviventes e quanto que elas também constroem, né, desses escombros, constroem essas relações afetivas, né, e isso também é muito importante para a luta antimanicomial. A luta antimanicomial, ela olha para essas pessoas e vê potências de afeto, e daí a não necessidade de estarem numa situação de coerção. Ainda estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim, estamos ouvindo. Voltei, né? Então, vocês estão me ouvindo ou só vocês estão me vendo também? A gente te vê, te ouve e te viu também durante a apresentação. É só a sua tela que, para você, que você não aparece, mas para nós você Não, mas, aparece. entendi. Então, essa é a parte da conversa, da nossa conversa. Então, a gente vai começar agora uma parte mais interativa. Essa parte que eu e Isabel vamos trabalhar com vocês. Qual é a nossa ideia? A ideia é que a gente, a partir da nossa conversa, a gente possa pensar, né, articulando necropolítica, loucura e luta antimanicomial, que a gente pudesse fazer agora, nesse momento, um exercício, assim, de pensar frases, palavras, sentimentos que pudesse expressar essa relação. E a ideia é que a gente possa fazer uma espécie de um exercício criativo aqui, se a gente pensar o seguinte: se eu fosse hoje para uma marcha da luta antimanicomial, qual seria a minha camiseta? Com que camiseta eu vou para uma marcha da luta antimanicomial? Ou seja, que frase a gente gostaria que tivesse na nossa camisa, na nossa camiseta, para a gente participar de um evento
de uma luta antimanicomial. O nome da atividade é Com que camiseta eu vou? E aí eu queria chamar a Bel agora para ajudar a gente a fazer essas camisetas. E essas camisetas que nós vamos fazer, se todos concordarem, nós vamos doar para a organização do evento, para o 8º NEABI. É uma oficina, né? Assim você me deixa como? Assim você me deixa como? Então, Menina. oficina todo mundo trabalha, né? O nome oficina é isso, né? É medieval, né? Estamos trabalhando. Então, agora é hora de todo mundo trabalhar um pouco. Pensar em frase, Coisa linda. no máximo de 4 a 5 palavras, se for frase, palavras, enfim. Com que camiseta eu vou para a luta antimanicomial do NEABI? Eita, lasqueira. Agora, cadê Isabel? Isabel tá aí. Falou para botar a frase aí no chat. Vou pensar aqui. Vou pensando. A Bel está aqui organizando Bel. Então, tem um link, né, no chat, né, Bel? Então, explica aí para gente. Bel, ela falou preta no chat. Eu estou olhando no chat. Olhando. Olhando. Gente, mas isso é um grande desafio. A cabeça está fervilhando. Adorei. Adorei a surpresa. Estou aqui pensando mil coisas. Vai, Joyce, você é boa nisso. Ai, vamos lá, vou pensar aqui. Vou botar uma também, Bel. Vou botar uma frase também. Preta também.
Não, é com L só. É H-Y-A. Nada. É, é, na verdade, uma poeta já falecida há muito tempo no Rio Grande do Sul. Tem o Luiz Coronel, que é vivo ainda, irmão dela, em Porto Alegre, e ela já é falecida há uns 15 anos, mais ou menos. Jaguarão? Então, o Luiz e a Wanda são de Bagé. A cor. Desculpa, eu já estou aqui querendo várias coisas. Então pode ser preta. Não, branca, vou mudar, eu uso muito preto. Botei a minha lá, hein? Botei a minha também. Professora Joyce. Eu botei lá preta, mas se for muita gente com a camiseta preta, serve branca também.
Tá lá na segunda página. Espera aí que eu vou repetir para você. Ah, então tá bom. Ai, que Nelly, legal. Nelly, minha. Ah, adorei. Preta. Gente, que legal isso. Joyce, vamos fazer uma boutique de camisetas virtuais. Incrível, incrível. São camisetas de luta, né? Maravilhoso, amei a ideia. Me pegou de surpresa, amiga. Eu normalmente sou uma pessoa muito obediente, assim. Quando falou oficina, eu fiquei tomada pelo nome, entendeu? Então, achei que tinha que ter alguma coisa. Assim, a gente tem todas as limitações, né, do espaço virtual, né, Joyce? Com A gente certeza. não está sentindo as pessoas vendo e tal. Mas eu acho que se a gente conseguir se acalmar um pouco, a gente consegue interagir. Eu agora, sabe o que eu resolvi fazer, Joyce? Eu acho que você vai gostar dessa Ah, ideia. fala. Deixar uma sala virtual aberta. Aprendi isso com a Bel. Você abre uma sala virtual na sua casa e você fica com aquela sala ali aberta. As pessoas podem aparecer, você divulga e tal. E as pessoas vão ao longo do dia te visitando. Você pode também visitar outras pessoas. Legal, Funciona, legal. funciona. Você tem uma. É a mesma coisa se tivesse uma sala na sua casa e você deixa a porta aberta. A minha Claro que casa vive de porta aberta. A pandemia foi que atrapalhou. Então, acho que eu vou gostar dessa ideia. não. Hoje a Isabel falou assim: Nelly, você quer vir aqui em casa? Eu estou com a sala aberta. Eu vou sim. Muito bom, muito bom. E aí a gente trabalhou juntas dessa ideia. Gostei, gostei bastante. Eu vou ficar aqui, mas vou também entrar aqui noutra sala. Estou me dividindo aqui, né? Mas estou aqui. Vou Tá bom. fechar aqui, porque vou entrar aqui na outra sala. Amando tudo isso. Obrigada, Joyce. Qualquer coisa me chama que eu estou aqui. Tá. A camisa do José Fernando já entrou, ele está sem microfone, né? Boa tarde, pode ser branca. É sim. Luiz, e você é da disciplina Mulheridade? Qual disciplina? Desculpa, não ouvi. Você é do Campos de Realengo? Não. Ah, sou. Então, é da disciplina Mulher e Sociedade também? Ah, sim. Ah, tá. Marcele também está aí, né, do Campos de Realengo. Branca. Eu escrevi aí do lado do meu nome, do e-mail.
Professora Nelly, Sim, pode falar. eu só queria falar que a sua apresentação foi muito boa. Eu e o José Fernando viemos da disciplina de Mulher e Sociedade e foi uma muito boa apresentação. Parabéns. Obrigada. Quem está falando é a Louise. A Luísa. Então, Luísa, eu fico feliz também, né, por ver vocês aqui. Na realidade, esse tema da questão da loucura, né, e necropolítica, passa muito pela questão também de gênero, né, das mulheres, né? As mulheres que consideradas loucas, trancafiadas, muitas vezes por interesse outros, né, das famílias, muitas questões que passam, né, por essa condição feminina e da loucura. É um tema muito grande, muito vasto, até porque as mulheres são consideradas mais loucas, né, do que os homens, né, e facilmente, então, mais encarceradas, né, questão de herança, enfim, sexualidade, isso é histórico, né, na trajetória das mulheres. E a psiquiatria se serviu há muito tempo para fazer esse tipo de exclusão, né? Então, é um tema que nos interessa muito. E acho importante também vocês conhecerem essa dramaticidade, né, dos manicômios, da psiquiatria asilar. É um campo, para quem é do campo da saúde, é necessário, muito necessário conhecer essa história, né, a história da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica. Então, muito bacana vocês estarem aqui. Eu preparei também outros casos, né, para compartilhar, mas acontece que o tempo é muito pouco, na verdade, né? Então, por isso eu apresentei só as fotos, mas também tem outras histórias, né, que eu gostaria de contar para vocês, sobretudo em relação a isso que a gente falou do sequestro, né, dessas pessoas que são colocadas no manicômio, como que isso se dá, né? Nelly? Oi, junto com o retroterro na luta antimanicomial, tá? Eu no retroterro também na questão do eletrochoque, né? Não há uma volta em relação a isso? Sim. E deixa eu só aproveitar o complemento, Nelly. E o pior de tudo, né? Essa tortura, verdadeira tortura do eletrochoque e do manicômio em si, é toda baseada numa guerra contra as drogas, né? Com a droga que tanto interessa, porque as outras tantas, o álcool, o Rivotril e outras mais, ok, né? Ninguém vai se chocar quando você fala, gente, olha, não consigo dormir sem Rivotril, né? E aí milhares de outras pessoas são submetidas a essa verdadeira tortura, né? São temas muito interligados, Marcelo e Joyce, né? Agora, a principal conexão que a gente tem que fazer é que
na medida em que o Brasil, né, sofreu um golpe parlamentar, colocando em risco, né, a democracia, ameaçando a democracia efetivamente, né, abriu-se um leque de muitas possibilidades de serem legalizadas, né, todas as medidas de retrocesso. Então, foi aí que, a partir de décadas, né, reaparece a figura do eletrochoque como uma terapêutica a ser adotada pelo SUS, de imediato. É impressionante. De imediato o golpe, de imediato a desconstrução da reforma psiquiátrica. E reaparece a figura do eletrochoque como uma das terapêuticas, né, a ser referendadas pelo SUS. Esse é um ponto. O outro ponto é que, de imediato também, se produziu uma criminalização do uso das drogas, um retrocesso absurdo, fortalecendo, né, a indústria das armas e a indústria da guerra, de combate às drogas, retirando totalmente o tema das drogas no campo da saúde pública e voltando à criminalização. Então, são retrocessos são muito grandes, assim, são desconstruções, né, de processos longos, assim, de busca de sistemas mais acolhedores, né, de cuidado, para seguir um caminho de punição, de privação de liberdade. Então, efetivamente, a gente tem visto tudo isso nos últimos 4 anos no país. Mas eu acho que esse é o sentido da luta, né? A ideia de uma luta permanente, para a gente poder avançar. É um pouco isso, assim, a luta ela é sempre, né? A gente só não imaginava que pudesse ser tão rápido a desconstrução de tudo que foi feito nos últimos 30 anos, né? Ter uma coisa acelerada. Por um lado. Por outro lado também, eu acho que tem muita resistência na sociedade, muita resistência, muito movimento silencioso, né, para se contrapor a isso. Então, eu acho que é um pouco essa ideia de que a vida é isso mesmo, é uma contínua, né, uma luta contínua, né? Não tem uma coisa assim, não tem um lugar que a gente vai chegar e vai ter paz e acabou. É sempre. E as novas gerações estão aí também para continuar a luta. Essas novas gerações estão chegando, né? Luiz, José Fernando, Marcélia. São as novas gerações de esperança. Vou pedir a Bel, então, que já terminou, né, Bel? A nossa... Pode aumentar um pouquinho, Bel? Sim. Eu vi também que a Renata fez um comentário, né? Ela chegou a conhecer a clínica Doutor Eiras, né? Morava perto. De fato, é um espaço muito triste, muito triste. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida foi aquele lugar, campo de concentração a céu aberto. Me ocorreu agora com essa discussão e também que você trazia a respeito da necropolítica, né, com a política das metrópoles com as colônias, é que, ao mesmo tempo que essa política, essa guerra antidrogas no Brasil tem recrudescido, nos Estados Unidos, que é a metrópole, vários estados já estão liberando várias drogas para uso em tratamentos contra a depressão, etc., sobretudo psicodélicos, né? E a conversa, e sim, claro, isso é o revés, né? É a ideia de mundo fronteira, onde a gente tem a metrópole, nós garantimos alguns direitos, para lá dessa linha qualquer coisa é válida, que é a discussão do Achille Mbembe, no fim das contas. Mas o que me chama muito a atenção nisso é que, na verdade, descriminalizar uma série de drogas nos Estados Unidos vai sair barato para o Estado americano não responder pela responsabilidade que teve nos últimos 40, 50 anos com a indústria farmacêutica, né? Então, assim, é bem-vindo, mas vai sair muito barato para o Estado norte-americano não assumir uma série de responsabilidades nessa política antidrogas, né? Também acho isso, Wagner, é muito complexo, né?
porque essa relação entre metrópole e colônia, a gente reproduz tudo aqui com maior perversidade, né? E com maior violência, tudo que é feito no primeiro mundo. Então, essa questão colonial, né? O pensamento colonizado, o pensamento que, de fato, produz muito danos e atrasos, né? É um dificultador da gente sair desse lugar de sociedade periférica. Esse pensamento que reproduz a lógica do opressor, né? E a gente não consegue quebrar esse círculo. Então, eu acho que são muitas questões para a gente debater, fazer debates mais abertos, sabe, Wagner? Trazer mais essas questões, né? A gente precisa debater muito. Eu estou falando isso porque eu acho até que eu debato pouco isso, sabe? Eu acho que seria importante a questão da guerra às drogas, por exemplo, é um tema estruturante, porque é um tema que produz o encarceramento. Você vai no sistema, né? O sistema prisional, o que você tem ali é a parte visível da guerra às drogas. E é algo que não vai levar, não nos ajuda, né, a superar o problema, em nenhum momento, de nenhum lugar, né? É mais confinamento, é mais violência, e isso afeta todos nós, né? Vamos pensar, fazer debates, né, sobre isso. E, claro, obviamente, que isso passa pela questão do racismo, né? Porque são os negros, são os jovens negros periféricos que são encarcerados. Então, assim, essas coisas estão muito interligadas. E a gente também precisa produzir conceitos, né, como esse da necropolítica, para jogar luz, né, para entender o que se passa aí. Bel, temos 5 minutinhos. Temos? Olha, enquanto a Bel termina, uma parte aqui que não entrou, que eu não falei com vocês, eu queria compartilhar. Existe esse raciocínio, né, que o confinamento da loucura se relaciona com o tema da necropolítica, porque, efetivamente, nesse sistema da indústria da loucura, se produziu os manicômios, e isso significa que produziu uma grande população confinada, né? Confinada, sem acesso a qualquer tipo de direito, né? Nem vivos nem mortos, né? Nem vivos nem mortos, nem sujeitos de direitos, mas sujeitos de algum direito. Direito de consumir a droga psiquiátrica, né? Direito de consumir as refeições para não morrer, e, sobretudo, serem colocados como mercadorias, né? Porque eram pessoas que produziam lucro no sistema privado dos hospitais psiquiátricos particulares, né? Isso não é nem relevante, mas vocês podem fazer as contas, né? Mais ou menos o SUS pagava em torno de R$ 1.500 por mês para cada internação. Imagina uma pessoa vivendo 40 anos dentro do sistema. O quanto de recurso, né, ao longo de toda uma vida, essa pessoa trazia, né, para mãos privadas, né, para mãos particulares, dos donos dos hospitais psiquiátricos. Então, o que eu queria dizer para vocês há vários mecanismos para deixar essas pessoas confinadas. Uma delas, por exemplo, é invalidar a fala dessas pessoas. Invalidar. Então, na condição, né, de uma pessoa, né, de uma técnica, né, sou formada em psicologia, né, sou psicóloga, trabalhando nesse campo da intervenção, a primeira coisa que a gente fazia era ouvir efetivamente os usuários, né, as usuárias internas, ouvir o que eles estavam dizendo, para poder, de fato, checar, né, conseguir achar o endereço, achar a família e tal. Então, nesse processo, assim, cada coisa que a gente foi encontrando, do tipo, foi na Eiras Paracambi. Uma senhora, ela foi internada lá, ela estava num surto, e ela disse um nome qualquer, né,
e nessa situação ela foi internada. E ela já estava lá há mais de 25 anos. No processo da internação dela, ao longo desse tempo, ela recuperou a memória e ela falava o nome dela, né? Só que ela falava, e a equipe dizia que aquilo era um delírio, que aquele nome não existia. Ela dizia que era Vera, né? Que o nome dela era Vera, mas que era um delírio, que ela, na verdade, ela era Sandra. Só que a gente começou a ouvir o delírio dela, então. Então, vamos ouvir, Vera, seu nome, sobrenome. E ela começou a dar o sobrenome e dar o endereço. E, efetivamente, o nome dela era Vera. E, efetivamente, o endereço dela estava correto. E a gente conseguiu encontrar a família. A família achava que ela estava morta. E foi um reencontro, assim, a gente presenciou muitos encontros desse tipo, de pessoas que estavam desaparecidas e que foram, que, pelo trabalho, né, de ouvir, de reencontrar, né, a família, buscar uma busca ativa dessas famílias, essas pessoas serem reencontradas, que é uma forma de você parar o sequestro, né? Como o nosso interesse não era que aquelas pessoas ficassem internadas, a gente tinha interesse realmente de encontrar a família, tendo possível retorno para essa casa, ou não possível, indo para uma residência terapêutica, né? Mas efetivamente saindo do hospital. E uma outra história que me marcou muito, mas aí eu era ainda estagiária no Hospital Manfredini, né? Num contexto de intervenção, no contexto de formação, como os estudantes hoje, né? Uma senhora negra, ela dizia que ela era a princesa Isabel, né? Dizia assim, e dizia também que morava atrás do raio do luar. Então, atrás do raio do luar, os técnicos entendiam que era um delírio, né? Que era uma ideia sem sentido, uma desrazão e tal. Mas a gente foi lá, né? Ouvir também, né? Ouvir, tentar buscar essas referências e tal. E a gente descobriu, então, que ela morava na Cidade de Deus. Nós fomos, eu estagiária de psicologia e mais uma amiga, que é a minha amiga até hoje, né, assistente social, 20 e poucos anos, né, a gente foi na Cidade de Deus procurar esse endereço dela, as referências que ela tinha, né, nos dado. E lá na Cidade de Deus, de repente, a gente viu um muro escrito Clube Raio do Luar. Ela morava atrás do Clube Raio do Luar. E aí a gente conseguiu encontrar o endereço dela, a referência dela. Então, assim, são formas de escuta que desloca totalmente, né, essa ideia de que o outro é inexistente para que o outro é existente, o outro é um sujeito de direitos, e que tem que se ouvir, e que tem que buscar todos os meios e recursos para fazer valer aquilo que a pessoa está falando. E isso muda radicalmente as histórias de vida, né, e muda radicalmente também o destino dessas pessoas. Então, são experiências muito marcadas assim da luta política, né, da luta antimanicomial. Bel, pronto aí para a gente ver as camisas? Então tá. E, gente, a nossa produção. Esse é o da poeta, da poetisa, Wanda.
com que camiseta eu vou. Então, pessoal, é isso. Agradeço muito ao Wagner pela mediação, a presença de todos que estiveram aqui conosco, né, nessa tarde. A Joyce, a professora Joyce Araújo, que fez o convite, o amigão Marcelo, que está aí com a gente, e toda essa conversa que a gente pôde ter nessa tarde. Eu que agradeço, estou muito feliz por tudo isso, com camiseta, oficina, surpresa, pensamento, que o mundo seja mais feliz a partir desses encontros. Nelly? Obrigado, Nelly, Isabel, foi maravilhoso, foi muito legal. Muito obrigado pela... Primeira de muitas, hein, Nelly? Obrigada, gente, super valeu. Gente, então é isso, agradecer muito a presença da Nelly, da Isabel, dos colegas. Tem alguns avisos, Faila, sobre lista de presença? Eu acho que tem um formulário com lista... No chat. Vou até colocar de novo para reforçar. E também não deixem de se inscrever Tem mais oficinas agora às 16h20 e também as palestras do final do dia. É isso, gente. Muito obrigado. Foi uma ótima tarde. Prazer imenso estar com vocês aqui, com a Nelly, com a Isabel, e a gente segue na luta. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada a todos. Valeu. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Bel. Tchau, tchau. Tchau, Isabel. Tchau, Wagner. Obrigada. Tchau, Nelly. Obrigado. Então, isso eu ia te perguntar. Você tem parentes no Rio Grande do Sul? Pois é, porque essa família, ela é de Bagé, que não é muito longe de Jaguarão, e eu conheci a Wanda quando eu era adolescente. Enfim, foi por causa dela que eu fui fazer filosofia depois, porque ela me deu alguns livros e tal. E ela não chegou a publicar livros, mas ela escrevia muito em jornal, né? Ela foi jornalista também. E aí, isso eu me lembro que tinha na sala, ela tinha um negócio de madeira, assim, que tinha essa frase. E eu sempre entrava lá e ficava intrigado, né? Mundo louco, louca és tu, e venceu a maioria. Aí foi legal lembrar disso, e que coincidência, né? Prazer. Obrigado pela oficina, viu? Depois tem o irmão dela, Luiz Coronel, que é mais conhecido, aí se você colocar no Google vai aparecer. Então tá, um beijo para você aí. Prazer, tchau, tchau. Tchau, Renata. Acho que ela já foi. Vou nessa. Oi. Você conseguiu gravar? Tá. Então eu vou te deixar.